A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o nosso projeto Caminhando com a Palavra de Deus e hoje pensando nas comemorações dos 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou o pastor João Batista, um filho da Igreja Presbiteriana, nascido e criado na Igreja Presbiteriana, e juntamente com o presbítero Eli, também outro filho da Igreja Presbiteriana. Eu sou o presbítero Eli de Oliveira, da segunda Igreja Presbiteriana, e eu gosto de brincar, que eu nasci predestinado para ser presbiteriano. Bom, eu também. Eu também. Nasci no berço presbiteriano e nunca pensei em me afastar desse berço, e eu sou feliz em ser presbiteriano. Primeiramente, ser crente no Senhor Jesus, mas amo a minha denominação e faço o possível para servi-la da melhor maneira possível. Amém. É nesse propósito, né, de quem conhece a igreja, estamos caminhando com a igreja aí há muitos anos, presbítero Eli, presbítero da igreja, eu fui diácono da igreja, hoje pastor da igreja presbiteriana há 31 anos. E nós não poderíamos deixar de, nesse tempo, pensar um pouco, né, sobre a nossa grande história que começou lá na reforma religiosa e expandiu para outros países, chegando até a Escócia, e ali John Knox, ele vai e funda nesse movimento, funda esse projeto, né, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor João, uma coisa interessante que eu tenho notado é que muitas vezes a gente esquece da nossa história. Nós chegamos à Igreja Presbiteriana e a gente vê pessoas que não conhecem bem a história da Igreja Presbiteriana. Talvez a razão que muitos não valorizam o presbiterianismo na nossa denominação. Mas eu queria que o senhor falasse, na verdade, a implantação do presbiterianismo no Brasil e no mundo não foi uma coisa tão fácil e tão simples como a gente pensa. O que o senhor poderia falar desde o começo do presbiterianismo no Brasil? No Brasil, ou melhor, no mundo, né? A Igreja Presbiteriana, ela cresceu no meio de, surgiu no meio de muitas lutas, né? Até mesmo em tempos de guerras, né? E a igreja surgiu após a reforma religiosa do século XVI, e aí nós temos essa oportunidade de ver um crescimento da igreja com lutas, com perseguições, e inúmeras perseguições, e com inúmeros mártires. Nós não podemos esquecer. Então estamos aqui hoje, hoje no Brasil, mas passou pela Escócia, e aí a Inglaterra envia os missionários, né? O povo puritano sai da Inglaterra na busca de uma nova esperança, e nessa nova esperança leva o sistema presbiteriano, e nesse crescimento nós temos uma luta, um desenvolvimento que para chegar até nós não foi muito fácil. É verdade, é verdade. Teve uma época também que a igreja, nos séculos passados, né, tinha muito envolvimento com o Estado, com a política. Depois houve uma cisão, uma separação. O que o senhor fala sobre isso também? Nesse tempo, eu creio que essa convivência, eu diria que até harmoniosa, porque nós tivemos muitas ajudas. Nós fomos ajudados para um país que estava iniciando, né, o nosso Brasil, chegando na colonização, crescendo, desenvolvimento do país, e aí nós tínhamos aqueles que gostavam de mandar na religião, e por isso a igreja teve as suas dificuldades, e dentro dessas dificuldades nós tivemos ajudas políticas, tivemos outras ajudas, inclusive nós tivemos a ajuda da maçonaria, que nos ajudou aqui no nosso país, e nós louvamos a Deus porque estamos aqui hoje, porque Deus usou homens para esse trabalho e que o Evangelho chegasse até nós. Então vamos a uma breve síntese do presbiterianismo no Brasil, especificamente no Brasil, com a chegada de Simonton, quando se deu, para aquelas pessoas que ainda não têm muita convivência com a Igreja Presbiteriana do Brasil, para saber como iniciou a nossa igreja aqui no Brasil, com as suas dificuldades, mas com grandes vitórias, e hoje é uma das grandes denominações que nós temos no país. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? É interessante nós pensarmos que nossa igreja começa com um homem chamado Reverendo Asbel Wynne Simonton, nascido em 1833,
e viveu até 1867. Pouco tempo de vida, né? Pouco tempo de vida, 26 anos. Gastou a sua vida em prol do Evangelho e de uma denominação presbiteriana. E Simonton, ele ouviu uma mensagem do famoso teólogo Charles Hodge, que levou a considerar o trabalho missionário. E, a partir desse tempo, ele teve como propósito vir para o Brasil após a sua ordenação. Ele embarcou para o Brasil e chegou aqui dia 12 de agosto de 1859. Eu queria que nós fizéssemos uma reflexão aqui sobre essa chegada dele, porque muitas pessoas pensam assim, a pessoa não tinha nada o que fazer, não tinha objetivos na vida, não tinha outras propostas de vida e resolveu vir para o Brasil, para um lugar inóspito, cheio de enfermidades, de muitas mazelas ainda, um Brasil começante ainda, vamos dizer assim, e ele deixou uma vida relativamente estável para poder vir servir ao Senhor nesse lugar chamado Brasil. Só podemos colocar uma palavra em pausa, chamado. Deus o enviou para o Brasil. E nós temos aí o resultado hoje, né? 165 anos foi um trabalho que Deus começou. Começou vocacionando, começou mostrando ele para onde ele deveria ir, e a igreja presbiteriana então tem esse início, né, pequeno, com um homem. É importante nós frisarmos isso. Esse homem que vem para o Brasil, trabalha pouco tempo, apenas 8 anos esse homem está trabalhando no Brasil e morre de febre amarela. Aqui se casou e morreu de febre amarela. E a esposa dele morreu antes dele. Antes dele. Então é interessante nós pensarmos que esse trabalho que teve ali seu início, né, sua chegada em 1859, hoje nós temos aí que olhar para a história e ver a caminhada dessa igreja. Isso é motivo para comemorar. Sem dúvida alguma. Motivo para comemorar 165 anos de história não é pouca coisa. É sinal que Deus tem abençoado esse trabalho, mesmo com as nossas dificuldades, talvez um trabalho a passos mais lentos, mas Deus tem fortalecido o trabalho presbiteriano no Brasil. Nós podemos perceber que então o trabalho foi implantado, né, entre 1859 e 1869. Com 10 anos, o trabalho já estava implantado no Brasil. E aí com algumas pessoas que vieram e ajudaram, né, da igreja americana, missionários, cunhado dele, que veio para o Brasil. E quando nós vamos perceber que em 1862 nós já tínhamos um jornal no Brasil. Olha bem. A Imprensa Evangélica, um jornal trabalhando e mostrando aí a grandeza do reino de Deus. Quando nós caminhamos mais um pouquinho, né, nós temos o presbitério do Rio de Janeiro, 1865, e logo após o seminário primitivo, né, em 1867, e grandes igrejas já formadas que existem até hoje no nosso país. Muito bem, muito bem. Essa é a nossa maior alegria, saber que um trabalho que começou pequeno, mas já tomou proporções grandes desde o seu início, porque a gente sabe que em tudo isso está a mão de Deus. Mas hoje nós temos uma igreja considerada grande, que expandiu pelo Brasil todo. E o que é que nós temos de membresia? Estatisticamente falando, nós temos muitos membros. Poderíamos ter mais, mas nós temos muitos membros, muitas igrejas, muitos pastores e um corpo de presbíteros representativo, o corpo de presbíteros em número grandes, vamos dizer assim. Com certeza. Então a nossa igreja cresceu e a nossa estatística, eu diria que ela não está assim totalmente fechada, né? É uma estatística assim um pouco assim superficial. Mas nós temos aí hoje no iCalvino, né, que é o nosso site, uma presença de 4.266 igrejas e congregações dentro de um país como o nosso. 4.000 igrejas e congregações. Agora é bom lembrar, pastor, que esse número é para se festejar.
mas nós temos muitos lugares no Brasil e até próximo de nós que não existe ainda um trabalho presbiteriano. Isso é sinal que a seara é grande e nós precisamos de trabalhadores para semear onde ainda não chegou o presbiterianismo no Brasil. Se nós pensarmos em a média no Brasil de 7.000 igrejas e cidades, nós temos que ter mais em cada igreja, em cada cidade uma igreja, nós teríamos que ter mais pelo menos 3.000 igrejas. Está se plantado. Praticamente dobrar o nosso número de igrejas. Então nós temos aí hoje cerca de presbitérios, né, que a nossa igreja é formada por presbitério, 383 presbitérios e 90 sínodos. Então é uma organização grande, universidades, seminários, inúmeras escolas da Igreja Nacional, de igrejas que têm as suas escolas, como é o nosso caso, né? E nós temos aqui o CEP, que é o Colégio Evangélico Presbiteriano. É bom a gente lembrar também que a Igreja Presbiteriana, desde o seu primórdio, ela se instalou em algum lugar com o propósito de evangelizar, mas também trazer a formação escolar para as crianças, para os jovens, trazer a formação secular também, pensando naquele evangelho integral. Nós evangelizamos, mas também queremos transformar o homem, a sociedade, num piso, num patamar melhor, para servir a Deus onde a pessoa estiver, nas suas profissões, nas suas vocações, porque assim também nós servimos ao nosso Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. Com certeza a nossa igreja ela tem uma função, né, pedagógica no nosso Brasil. E eu diria que a história pedagógica é tão grande quanto a história espiritual que ela traz de benefício para a nossa nação. Então, dentro dessa caminhada, nós vamos ver cidades inteiras que cresceram e desenvolveram a partir de escolas, de hospitais e da Igreja Presbiteriana no Brasil. É verdade. A gente tem de lembrar que onde o Evangelho chegou, onde o Evangelho se espalhou, a vida e a situação, a qualidade de vida das pessoas também sentiu uma forte transformação para melhor, Onde o Evangelho é escondido, é perseguido, a gente ainda vê coisas que entristecem a gente. Mas onde o Evangelho chega, há libertação, há transformação e há mudança de vida. E a Igreja Presbiteriana é uma agência de propagação desse Evangelho. Ela está cumprindo o seu papel do Evangelho. Nós queremos que a Igreja Presbiteriana tem muito o que fazer, temos muitas coisas para fazer, mas nós estamos dentro da graça de Deus, da misericórdia de Deus, desenvolvendo esse papel social, espiritual, moral dentro da nação brasileira. Nesse propósito eu gosto de dizer então, nós devemos nos alegrar por ser presbiteriano, mas eu queria quase caminhando para encerrar nosso bate-papo aqui, perguntar para o senhor disse que nasceu num berço presbiteriano. O que significa a Igreja Presbiteriana na sua vida? Olha, a Igreja Presbiteriana, na minha vida, eu diria que ela me dá a base para a minha vida. Aquilo que eu aprendi, tive a oportunidade de, na época, estudar o catecismo menor, o breve catecismo, estudar aquele catecismo, responder as perguntas, e com a graça de Deus, são aí agora, tenho 62 anos, e a Igreja Presbiteriana, ela sempre foi com o Espírito Santo, a minha orientadora para a minha vida. Eu diria que eu posso dizer que a minha orientação de vida, ela sai do berço presbiteriano e para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Uma família, a esposa, um filho, louvado seja o nome do nosso Deus. Me batizei fui batizado aos 4 meses de idade, fiz a profissão de fé aos 14 anos, fui diácono da igreja e hoje 31 pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bênção para a minha vida, só tenho que agradecer a Deus
por ter um pai e uma mãe já nascendo lá um berço do Evangelho. Eu também posso dizer que sou feliz por ser presbiteriano. Nasci num berço presbiteriano, praticamente congreguei na mesma igreja presbiteriana, mas tenho procurado servir a igreja não só dentro das suas 4 paredes, mas fora, nos concílios por onde eu passei, e eu faço isso com muita alegria, dizendo também que a igreja presbiteriana me deu toda a formação que eu tenho até agora, formação de vida, me despertou para muitas coisas da vida, para uma vida correta, uma vida de estudos, uma vida de preparação em alguma área da vida, como eu tenho a minha preparação, mas tudo começou com a minha caminhada desde criança, sentado nos bancos da igreja presbiteriana, aprendendo juntamente com meus pais, meus irmãos, tudo aquilo que nós já aprendemos aqui. Eu fico feliz, pastor, em saber que nós estamos completando 165 anos de existência de organização como igreja. E a nossa palavra final aqui, a minha palavra final, é que nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu, essa denominação que tanto tem feito pelo Brasil. Ok? As suas palavras finais, pastor. A minha palavra também é essa mesmo, essa também, de nós podermos valorizarmos, trabalharmos, buscar a cada dia mais a orientação do Espírito Santo, e é tempo de agradecer, tempo de louvar a Deus. Nosso sínodo aqui, o sínodo Brasil Central, nós estaremos reunidos na próxima segunda-feira, às 19h30, na Igreja Presbiteriana União, e juntos estaremos lá, juntamente com o reverendo Roberto Brasileiro, comemorando 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu reforço esse convite. Eu sou membro executivo do Sínodo do Brasil Central, e isso foi programado com muito carinho. Nós queremos convocar você presbiteriano de Goiânia para estar conosco nessa próxima segunda-feira, exatamente no dia 12 de agosto, para comemorarmos, agradecermos a Deus por 165 anos de vitórias como igreja presbiteriana. Que Deus te abençoe, pastor, que Deus te abençoe também. Amém. O nosso irmão Benedito, o evangelista Benedito, que está gravando para nós aqui, nós agradecemos também. Que Deus abençoe a todos, e eu espero vocês segunda-feira para comemorarmos os 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe a todos, um bom dia. Deus abençoe sua vida e família.